A família vai bem ou vai mal? Isso se pergunta. Quando nós começamos a fazer esse questionamento na nossa própria vida, significa que nós estamos começando a despertar, nós estamos começando a acordar para a existência. Mas quando nós vimos que tudo não vai nem bem nem mal, a gente não observa o mundo, não observa o que está acontecendo ao nosso redor, aí isso não é bom. Significa que nós estamos mortos, né? Estamos sem vida. Uma pessoa que morreu, só que ainda não deitou, está em pé. Morreu, esqueceu de deitar. É aquele que deixa a vida passar e a vida vai passando, não faz nada por ela. Não desperta, não se lamenta, não reclama. Porque lamentar e reclamar, não pense que é uma coisa ruim, não. No início, lamentar e reclamar faz parte do despertar. Vamos lembrar daquela passagem do grande despertar do apóstolo Paulo, quando ele próprio começou a dizer: eu sei que o bem habita em mim, porém, o que eu quero, o meu corpo faz aquilo que eu não gostaria que ele fizesse. Naquele momento, aquele grande conflito dessas duas grandes forças que estavam dentro dele, o instinto do homem e a energia maior de Deus que estava dentro dele, a mente que dizia: você tem que ir por esse caminho, mas a mente do hábito de satisfazer a matéria, foram dois grandes conflitos que ele conviveu. Nesse momento desses dois grandes conflitos, foi que ele despertou para a grande realidade única: eu sou dono do meu destino, já não sou eu quem vivo, mas é a vida de Deus que vive aqui. E nesse momento, ele conseguiu dominar a sua própria vida. E no momento que o homem domina a si mesmo, ele é capaz de dominar tudo. Então, no dia de hoje, nós vamos aprender como dominar a nós mesmos, para que nós possamos dominar o nosso mundo ao redor. E o Dr. Taniguchi disse: se você mudar, o mundo mudará. Isso que é importante, a gente estar aqui e ter essa consciência de que nós chegamos uma pessoa, mas eu tenho certeza absoluta que quando saírem daqui, já não serão os mesmos. Serão outras pessoas completamente diferentes. Tenho certeza disso. Neste livro, de autoria de professor Seiichi Taniguchi, Meu Lar é um Paraíso, atentem para ele, tem um ladozinho todo de florezinhas e uma partezinha branca. Porque não adianta somente escutarem palestra, né? Depois, quando saírem daqui, tem que passarem na livraria. E o que foi que aquela mulher me falou? 10% eu acredito que fica, 90% vai embora. Então, 90% está aqui, mas os 10% que eu falei, então 100% vai levar o orientador para casa e vai mudar, lendo todos os dias. E no prefácio desse livro, o professor Seiichi fala da seguinte forma, ele diz assim: neste mundo existem muitos problemas e aflições, mas existe algo que sana esses sofrimentos, um lar paradisíaco. Seja sofrimento provocado por problemas de trabalho, seja sofrimento causado por problemas de saúde, tudo é amenizado por um ambiente familiar paradisíaco. Para que Jesus nascesse, precisou existir uma família, e Deus colocou. Isso aqui da microfonia quando chega perto do som. Então Jesus colocou, Deus colocou José junto de Maria. E formou a família sagrada. Se nós voltarmos um pouco à história bíblica, nós vamos ver, conforme o Evangelho de São Lucas, ele diz, conta em determinadas passagens, que o próprio José teve uma época que quis sair de casa, deixar Maria. E mesmo na caminhada, nós vimos que Jesus, aos 12 para 13 anos de idade, ele abandonou seus pais.
e foi em busca da sua missão. E nessa caminhada fez Maria sofrer, fez José também sofrer. Porque existiam naquele momento conflitos de gerações, conflitos de ideais, de missão. Não era tão palpável para Maria, não era muito menos palpável, entendível para José, qual a missão de Jesus nesse mundo. Então, prova que dentro das próprias famílias, até na própria família sagrada, houve esses conflitos. Imagine na nossa quantos conflitos também existem. Mas esses conflitos existiram, não foram para prejudicar o homem de forma alguma. Não existe mal. O próprio São Mateus já dizia, não resistais ao mal, porque o mal não tem existência verdadeira. Tudo que aparentemente parece o mal, vem como um grande bem, porque é através dessa situação que nós começamos a questionar a vida e começamos a descobrir quem somos nós, por que estamos aqui, para onde vamos, qual o objetivo da vida. Não é verdade? Mas nem todos nós temos a capacidade de perceber quanto é importante a nossa família. Convivemos, às vezes, anos e anos, e não damos valor à preciosidade que é a família que está junto de nós. Não entendemos, filhos não entendem seus pais, assim como pais não entendem seus filhos. E assim vão surgindo os conflitos, e os conflitos vão se tornando cada vez mais fortes pela falta de compreensão, de entendimento, não da família em si, mas entendimento: quem sou eu, quem são eles. Puxa vida, vocês dizem que eu escolhi meus pais, eu estava maluco uma hora dessa. Quantos nós ouvimos falar sobre o assunto? Continuando, ele diz assim: podemos tornar o nosso lar um lugar paradisíaco. Para isso devemos saber que o paraíso não está num lugar distante, fora de nosso alcance, mas sim aqui e agora. Reflita um pouco. Muitos sofrimentos se originam no lar. Quando o ambiente do lar é desarmonioso, o trabalho e os negócios não vão bem e podem ocorrer doenças na família. A vida doméstica influi na vida em sociedade e também no destino da própria pessoa. Aí vamos voltar um pouco. Evangelho de São João, primeira preleção, primeiro capítulo, versículo 1. Ele diz assim: e o Verbo era Deus, e tudo se fez pelo Verbo, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Então, quando nós ouvimos a palavra verbo, que verbo significa? Ele disse que o verbo era Deus. Então, verbo nós podemos, quando naquela época chamava verbo, também chamava de logos, que é igual ao verbo, também chamava de palavra. Então a palavra pode ser pensada, a palavra pode ser falada, a palavra pode ser escrita. Mas naquela época, quando disse Deus, era o verbo. Então Deus era a palavra, Deus era a vida, Deus era a vibração maior, é energia. Então, como Deus em energia vibrou na palavra, utilizando, disse que Deus se fez. Quando disse que Deus se fez homem em
espírito. Para a gente chegar a entender tudo isso da família, temos que partir desse princípio. Deus se fez em espírito e viu que estava tudo muito bom. Não está assim escrito. Mas disse que Deus se dividiu em duas polaridades. Isso é Gênesis capítulo 1. Nós adentramos no capítulo 2. Capítulo 2 que está escrito: e Deus Jeová fez Adão. Nós não entramos nesse capítulo ainda, estamos no primeiro capítulo. Então ele se fez em espírito. Se dividiu em duas polaridades, varão e fêmea. Ou seja, polo positivo e polo negativo. Então Deus, o Espírito de Deus, né? Utilizando esses dois instrumentos, polo positivo e polo negativo, polo positivo chamado mente e polo negativo chamado matéria, né? Matéria, utilizando esses dois instrumentos, manifestou-se, segundo o capítulo, neste mundo, na forma. E aí se fez homem. Aí que entra o segundo capítulo, diz assim: e Deus Jeová, a mente do Espírito, Filho de Deus, imagem e semelhança dele, quando entra em vibração, conforme palavra, utilizando desses dois instrumentos, um positivo e um negativo, para que se manifeste esse som, para que se manifeste a luz. Existem essas duas polaridades, positivo e negativo. Quando essas duas energias se unem, é que manifesta em equilíbrio a energia e manifesta-se a luz. A eletricidade funciona quando se une essas duas polaridades, positivo e negativo. Dois positivos juntos e dois negativos juntos, dá o quê? Um circuito, não é verdade? Não funciona nada. Homem come e sai algum filho. Só se aqui em Barreto tem algum caso, que eu saiba, não funciona. Mulher com mulher tem filho? Não tem. Negativo com negativo, zero. Positivo com positivo, zero à esquerda, não dá nada. Então esses dois instrumentos, aí manifestou nesse mundo Adão. Ele ficou carnal. Tá. Aí por isso que diz assim, que quando Adão dormia, aí Deus foi lá, puxou a costelinha de Adão, fez ela. Não tirou nem da cabeça, nem do pé. Não tirou da cabeça para Eva não ser superior a ele. Não tirou do pé para Eva não ser inferior a ele. Mas tirou da costela, junto do coração. Ele e você somos um. Que maravilha, né? Para entender isso, precisa primeiro de ir lá no Nordeste comer pimenta ralada no mesmo prato. Aí quando começa a comer pimenta ralada no mesmo prato, aí começa a entender, começa a despertar para a vida. Só que, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, como Deus é lei, Ele deu ao homem uma coisa fantástica, uma bússola chamada leis mentais. Leis mentais. Então, na mente existem as leis mentais e na matéria existem as leis físicas. Então, o que acontece? As leis físicas é o que nós aprendemos primeiro, porque nós estamos mais presos à matéria. Então, não diz no segundo capítulo assim, que aí Deus disse assim, olha, aqui é o paraíso. Porém, tem uma árvore aqui, ó. Se você comer dessa árvore, você perdeu o paraíso. Acabou para você. Agora, experimentem, senhor, chegar em casa, a mamãe fazer um belo de um bolo, ou então assim, uma lata cheia de biscoito maravilhoso, e dizer assim, ó,
Vocês não podem comer essa salada de biscoito. O que é que vai dar vontade de a gente comer? Não quer comer nada, nada para a gente vai interessar. Só vai interessar aquela lata de biscoito que está escondida ali, né? Toda hora a gente vai abrir a geladeira para dar uma olhada na torta. Mas por que eu não posso comer isso? É a mesma coisa que o pai chega e diz assim: essa biblioteca você pode ler tudo. Agora esse livro que está aqui no canto você não pode ler. Nenhum livro interessa para a gente, só aquele no canto que a gente não pode ler, não é verdade? Então, que pai é esse? Vamos raciocinar juntos. Que dá um paraíso para o filho, tudo maravilhoso para o filho, e depois coloca o veneno no ambiente que o filho está e diz a ele: tudo você pode comer, agora se você comer aquilo você morre, é veneno. O que uma mãe faz quando uma criança começa a engatear? Quer cobrir as tomadas da casa para não deixar seu filho tomar choque, não é verdade? Se tiver planta venenosa no jardim, não deixa a criança brincar, ou manda o jardineiro retirar, porque é prejudicial se a criança que não sabe, não tem conhecimento, vai lá e queima. Uma mãe não quer que o filho brinque dentro da cozinha, porque existe panela quente, não quer perto do fogão, porque o gás prejudica, porque a panela quente prejudica, que o fogo vai queimar. Não é assim que a gente protege os nossos filhos? Imagine Deus, nosso Pai, Criador maravilhoso, a nossa imagem e semelhança. Você acha que ele queria prejudicar o seu filho? Não, de maneira nenhuma. Ficava difícil, quando menina, entender isso. Que Deus é esse que pega e coloca tudo maravilhoso e depois puxa o tapete e deixa a Eva lá comer a maçã? Para que ele botou maçã? Será se foi maçã, pêssego, uva, o que era lá, mas simboliza com a maçã, não sei por quê. Mas o homem achou que quis simbolizar o fruto da sabedoria, a maçã. Aí acontece o seguinte: só vim compreender esse verdadeiro significado quando comecei a entrar na Seitonei, comecei a estudar a Seitonei. Aí doutor Tinico te diz assim. Aí primeiro vamos continuar a história. Aí um dia a serpente veio e viu lá Adão e Eva no paraíso, numa boa. A serpente disse: esse negócio está muito devagar para meu gosto, eu quero ver o circo pegar fogo aqui. Aí a serpente foi, chegou lá e Adão: come desse frutinho aqui, ó, é melhor você comer, Adão. Aí Adão: sai daqui, você acha que eu vou comer esse fruto? Não vou comer esse fruto de jeito nenhum, porque meu pai disse que é para eu não comer esse fruto. Não houve jeito da serpente convencer Adão. Aí ele lembrou assim: dizem que a mulher é sexo frágil. Aí a serpente se animou todo, é aqui com Eva. Mulher bem cantada, ela cai na história. Pensou a serpente. Aí a serpente foi lá e disse assim: Eva, com a maçãzinha, coma, Eva. Aí Eva: nada disso, eu não vou comer a maçã. Não, como é que diz que a mulher é sexo frágil? Ela não está caindo nessa. Aí de repente ele lembrou assim: desafio. Se desafiar a mulher, ela vai entrar nessa jogada. Aí disse assim: sabe por que o homem lá de cima não quer que você coma maçã, Eva? Por quê? Para você não ficar mais sabida do que ele. Aí Eva disse: ah, é? E calma, comeu uma maçã. Diz que aí que Eva comeu uma maçã. Aí Eva viu que algo de diferente bateu nela. Aí disse que ela foi: Adão, coma maçã, Adão. Aí Adão: não, para que você comeu uma maçã? Deu aquele escândalo, com aquela voz grossa, como muito marido chega em casa fazendo aquele barulho todo. É só barulho, gente. Barulho. Aí Eva, sabia que aquilo era só barulho. Aí Eva foi: mas Adãozinho, coma. Aí ela foi bem macia, sem nenhuma resistência. Aí tocou no ponto fraco de Adão e Adão, calma, comeu a maçã. Aí quando os dois comeram a maçã, descobriram que estavam pelados. Tanto tempo no paraíso, nada. Não viu que estavam pelados. Precisou comer a fruta da maçã para descobrir que os dois estavam pelados. Aí o que aconteceu?
O que eles viram foi uma parreira cheia de uvas, assim, um parreirão. Aí pegaram a folha da maçã para cobrir a vergonha. Aí a gente ouve uma história dessa, assim. Claro que eu fiz uma novelinha nessa história, né? Claro, porque contar exatamente como está, assim, não ia ter tanta vibração. Então a gente fecha os olhos e imagina como foi naquela época e criamos a história. Bem Seitonei joga esse conceito para fora. E Seitonei diz assim: Deus se fez homem e se colocou no paraíso. Viu que tudo estava muito bom, tudo perfeito. O que significa Eva? Eva significa um estado mental, uma parte da nossa mente, chamada mente consciente, a mente dos 5 sentidos. O Dr. Tengmuth diz assim: Adão é este homem carnal, e Eva é a mente consciente que está ligada juntinho a esse homem carnal. E essa mente consciente é a mente que sente o cheiro, que ouve, sente o paladar, que tem tato. Essa é a mente Eva, chamada Eva. É a mente consciente. Porém, como tudo foi escrito por símbolos, como é que a serpente anda? Arrastando a barriga no seu corpo todo, arrasta na terra. Então a serpente simboliza a matéria. Então, o que foi que Deus quis dizer ao homem? Quando você esquecer do paraíso, da sua origem, e comer desse fruto significa quando você só acreditar que o que existe é matéria, você próprio se expulsa do paraíso. Entendeu? Então, a luz está aqui. Mas o que aconteceu? Que o homem começou a dar valor àquilo que ele via. Ele começou a acreditar no que ele via, naquilo que ele pegava, naquilo que era palpável para ele, naquilo que ele sentia o cheiro, que ele podia comer. Então, tudo que começou a ser matéria passou a ser a realidade do homem. Então, a realidade do homem é coisas materiais. Levou uma época que o homem só começou a pensar em coisas materiais, e foi isso uma crescente. Então, quanto mais o homem vai na desenfreada corrida da matéria, mais ele se afasta da sua origem, que é luz, que é Deus, que é perfeição. Mas precisa que um dia ele tropece e caia, e quebre a ponta do nariz, ou a boca, ou um dente, para ele despertar que ele está vivo. E o que faz ele viver é Deus. E que tudo que ele possui, casas, carros, fazendas, aviões, tudo que ele possui, em um determinado momento na vida dele, ele é capaz de dar tudo aquilo para salvar a vida de um filho, ele é capaz de dar tudo aquilo para salvar a vida da esposa, ele é capaz de dar tudo aquilo para salvar a sua própria vida. Então, nesse momento ele começa a compreender que a matéria, ela vem para servir o homem, não o homem para ser escravo dela. Entendeu? Aí até nesse aspecto está mostrando que o homem trabalha, busca crescer nesse mundo com um único objetivo. Busca a felicidade e a alegria da sua própria família. Então aprendemos que tudo foi gerado pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes, pela nossa palavra. Então, a partir de agora, coloquem dentro da mente, do mais profundo do seu subconsciente, que o seu destino, quem comanda é você. Você é dono do seu destino, porque você é dono de sua mente, e quem comanda você é você mesmo, e mais ninguém. E aquela coisa de
daquela musiquinha. Pau que nasce todo, nunca se direita. Pega na cabeça, não tem? Essa já era. Não tem essa conversa de pau que nasce torto, não tem jeito e morre torto, não. Esse negócio de dizer que filho de peixe é peixinho é mentira. Filho de peixe é tubarão, não é peixe? Aquilo de você ficar cantando dentro da sua casa, ninguém me ama, ninguém me quer, ai meu Deus, ninguém me chama de meu amor, a vida fácil, sem ninguém, problema seu. Você que quer ser assim, você pensa assim, outros que eu nasci assim, vamos morrer assim. Gabriel, não tem nada disso. Nasceu assim? Não. Você não nasceu assim. Você nasceu como todo mundo nasce. Porém, no caminhar da sua existência, a força da palavra, a força do pensamento da família, você recebeu uma influência e mudou sua mente nesse aspecto. Mas agora que você já está adulto, já descobriu que você que pode mudar, quem tem que mudar a sua vida é você mesmo. E de hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida, tá? Vamos lembrar disso. E aqui, apesar de nós vamos falar sobre família, eu escolhi um livro chamado A Razão de Ser da Mulher. Aí a pessoa diz assim, mas logo a razão de ser da mulher, o que é que tem a ver com a filha? O quê? Tem muita coisa. O que seriam dos homens sem nós mulheres? Maravilha, né? Não gostaram, não? Mas também o que seria de nós sem eles? Um está preso ao outro. Ele diz assim, é porque eu ando demais, cada hora eu largo outra coisa. Então vamos lá, para pegar a família agora. Entenderam que chegou a gente? Imagine que não foi Adão só e Eva, porque se fosse Adão e Eva, incesto não seria uma coisa ruim. Podia filho transar com o pai, irmão transar com o irmão, e ter uma relação e nascer filho. Não pode. Existe o respeito. Família é outro esquema. Então nós vimos que nós não somos descendentes de um homem chamado Adão e de uma Eva chamada mulher. Nós somos Deus personificado nessa forma ímpar, única, no mundo inteiro, no universo, no universo inteiro, só existe uma única Ilona. Essa não existe. E aquele que fez, já jogou a forma fora, e não vai existir no mundo inteiro ninguém igual a mim. Ninguém. Como não vai existir no mundo inteiro ninguém igual a nenhum dos senhores que estão aqui presentes. E a própria Mãe Natureza nos mostra isso. Nós temos 10 dedos nas nossas mãos, e nesses 10 dedos na mão não existe uma impressão digital igual a outra. Existe? Não. E no universo inteiro não existe nenhum ser humano com impressão digital igual ao outro. Existe? Não. Então está bem provado que nós somos filhos de um pai com individualidade. Agora, por que nós somos filhos de um pai? Na África, nos Estados Unidos, na Ásia, Japão, não importa onde, não importa onde, Brasil, todo ser humano tem os 2 olhos aqui, o nariz aqui, a boca aqui, o ouvidinho aqui, o resto tudo igual, não é verdade? Nas alturas iguais. Se nasce o 3º olho, é uma aberração da natureza. A imprensa fala porque alguém nasceu com um olho a mais, ou nasceu com um dedo a mais. Em vez de ficar feliz que tem uma coisa a mais do que o outro, não, acha que é uma normalidade, uma coisa terrível, porque está fugindo do padrão normal.
E só mesmo sabendo que um é preto, outro é vermelho, outro é amarelo, outro é branco, mas tudo está no seu devido lugar, não é verdade? O que difere o homem nu e a mulher nua de costa não difere nada. De frente tem alguns pedacinhos diferentes, não é verdade? Então, nós vamos vendo que a fábrica que construiu é a mesma, é única. O engenheiro construtor é o único. Então, nós somos filhos do mesmo Pai. Ele gerou isso tudo que está aqui. Ele gerou todo esse universo. Que fantástico, tá? Não é nosso pai e nossa mãe que são nossos pais verdadeiros. Nosso pai verdadeiro é Deus. Nossos pais é a nossa terceira causa. A terceira causa da nossa existência são os nossos pais. Então vamos partir. Primeira causa da nossa existência, quem é? Segunda causa da nossa existência são os nossos antepassados. Por quê? Para que meu pai e minha mãe nascessem, eles precisaram ter um pai e uma mãe, e um pai e uma mãe que foram meus avós. E para meus avós nascerem, minha avó teve um pai e uma mãe, e assim vamos nós. Então isso aqui chama-se raiz. A raiz da nossa árvore são os nossos antepassados. E o tronco é pai e mãe. E nós somos galhos. Então, nós somos galhos. O que acontece? Isso é família. Família é isso aqui. Antepassados, pai, mãe e filhos. Deus é provisão infinita e ilimitada. Porém, se algo não vai bem na minha vida, o problema não está aqui. Porque aqui é bom, o solo é bom. Então o problema deve estar aqui ou o problema deve estar aqui. Por isso Jesus dizia, através do fruto se conhece? Se a árvore é boa, dá bons? Mas se o fruto não vai bem, o problema está na árvore. Então nós vamos lamentar as situações que nossos filhos estão vivendo. Não podemos, porque nós temos que refletir as nossas ações, os nossos pensamentos que conduziram a nossa família, ou seja, os nossos filhos, àquele desequilíbrio. Então, a partir de agora, nós vamos tirar da nossa mente essa coisa, fulano é culpado, fulano é errado, apontando para a direção de alguém. Pá, gatilho apontado. Porque você não presta, porque você é isso, porque você é aquilo. A partir de hoje, lembre-se que quando você aponta o gatilho em direção a algum, tem 3 na sua. Ó, 3 na sua direção. Então, o doutor Tillich diz que essa vida é como se você estivesse num salão revestido de espelho. Para onde você olhar, você está vendo refletida a sua imagem. Tudo é reflexo das suas atitudes mentais. Então, de hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. Tá? Então, ele diz aqui assim, o casamento deve ser construído sobre uma base mais sólida e eterna. Ele não deve se realizar por conveniências financeiras, nem por posição social ou bens materiais, nem para satisfazer apenas os instintos sexuais. 2 almas são metades de uma única alma, as quais tornam a ser uma só através do casamento. 2 vidas tornam-se uma só, desde o planejamento até a prática do cotidiano. Embasado nessa conscientização, o casamento deve ser promessa de unidade eterna. Promessa de unidade eterna. Mas tem muitos casamentos que não acontecem assim. Muitas famílias que se formam como se estivesse arrumando uma mala de última hora. Por que isso? Por quê? Então vamos lá, eles aqui. Qual é o verdadeiro
desejo fundamental do homem. Pensar no lar como algo sem nenhuma importância é o mesmo que deixar o que há de mais sagrado em nossa vida abandonado ao destino e às ideias casuais. No verdadeiro desejo que vem do fundo da alma de um homem estão uma boa esposa, bons filhos e um lar necessário para que esses possam manter uma vida digna, ou melhor, consiste na formação de um lar onde ele vive em verdadeira harmonia com a esposa e os filhos. Será que quando nós somos jovens, homens, sexo masculino, pensa isso? Não. Quando ele olha uma moça, passa assim, ele, meu Deus, que monumento, que pernas, que não sei o que não sei o que. Então, cada um olha de um ângulo diferente, cada um naquele lugar que bateu os olhos, que se sente atraído. E ninguém olha assim, mas meu Deus, que mulher fantástica para ser a mãe dos meus filhos, para formar a minha família. Já aconteceu uma coisa dessa? Nada disso. Mas imaginem, senhores, que a mulher passa e desperta por alguma coisa nela, algo dentro de você. Porém, se ela não der bola, acontece alguma coisa? Se ela não der abertura, vai acontecer alguma coisa? Vai? Então existe um ditado filosófico de um filósofo desconhecido, que ele diz assim: o homem escolhe a mulher que o escolherá. Então fica bem claro a responsabilidade da vida que pesa sobre os nossos ombros, mulheres. Não foram nossos maridos que nos tiraram da casa dos nossos papais. Mudamos o aspecto hoje. Nós, mulheres, tiramos nossos maridos da casa dos papais. Concorda? Ou você concorda? Se nós queremos, dá certo. Se nós não queremos, não dá certo. Ele pode estar de joelho oferecendo flores todo dia. Você não me interessa, já tem outro no meu pedaço. Eu não quero, sai daqui, não enche a minha paciência. Senão eu vou chamar a polícia. Vai dar o quê? Nada. Mas se ele olhou, eu olhei. Dá um sorrisinho de leve desse desamor, dessa rejeição profunda, gerou todos os conflitos da minha vida. E eu passei a tudo de negativo que acontecia na minha vida, eu passei a culpar a minha mãe pelos resultados do que eu tinha na minha vida. E cada vez mais era como se nós nos afastássemos milhas e milhas de distância. E levei um determinado período na vida desconfiada do meu próprio sexo. Porque eu não era feminina, não tinha atitudes femininas, não gostava de brincar nada que menina gostava de brincar. Minhas atitudes eram todas masculinas, minhas brincadeiras eram todas masculinas. E isso me preocupou quando eu entrei na adolescência, porque eu ouvia falar na coluna do meio. Então eu dizia assim, mas eu vejo uma mulher, não sinto nada por uma mulher. Também eu olho um menino, não sinto nada por um menino. O que é que está acontecendo na minha vida? Fiquei preocupada com isso. Só que, quando eu fiz meus 13 para 14 anos de idade, eu fui para o meu primeiro baile, né? E naquele dia, eu dancei com um rapaz, e quando ele chamou mais o corpo assim, mais para perto, e disse alguma coisa assim no meu ouvido, a terra estremeceu, mudou de cor. E aí eu vi, disse, Maria, eu sou mulher, fiquei toda animada com a situação, porque tremeu a terra. Então algo de diferente, uma sensação diferente,
tomou conta de mim e mostrou que existia um lado feminino forte e que estava escondido atrás de uma capa masculinizada. E eu gostaria de tirar essa capa masculina, mas tive dificuldade, muita dificuldade, de tirar essa capa masculina. E como eu tinha uma mente, a mente era masculina, mas mesmo tendo mente masculina, eu atraí uma pessoa e me casei com essa pessoa. Me casei com essa pessoa, só que o casamento não durou muito tempo. Casei contra a vontade dos meus pais, contra a vontade dos pais dele, ou seja, da mãe dele. E o Dr. Taniguchi diz que casamento contra a vontade dos pais não dá certo. Mas não é porque meu marido não prestasse que minha família não queria. Não é porque eu não prestasse que a família dele não queria. É porque eu tinha mente masculina, só que minha família não sabia dizer que eu tinha mente masculina. Lá no Nordeste diz que 2 chifrudos não podem beber água na mesma cumbuca que o chifre não deixa. Então, ou seja, 2 pessoas completamente iguais, com os mesmos tipos de temperamento, não se afinam. Então ele era muito autoritário e mandão, e eu muito autoritária e mandona. Então os 2 queriam mandar, os 2 queriam gritar, os 2 queriam ter razão, então não chegava a nenhuma conclusão. Então esse casal junto não dava certo, era mais briga do que felicidade, sempre mais discussão do que amor. Então o namoro foi briga, o noivado foi briga e o casamento foi briga pior ainda. E tudo isso responsável minha mãe, porque o que eu mais condenei na minha mãe, porque ela era autoritária, minha mãe era mandona. Mas apesar de minha mãe ser autoritária e mandona, meu pai era calmo, sereno, então por isso que deu certo. Houve um equilíbrio. Meu pai era o oposto de minha mãe, e os opostos se atraem. Então nessa oposição houve um equilíbrio. E no meu caso não. O que eu mais critiquei minha mãe, eu manifestei na minha própria vida. Aí como é que podia dar certo? Não dava certo. E eu atraí um marido, a cópia fiel de minha mãe. Então o Dr. Taniguchi diz assim, que se a vida é como uma universidade, você começa a cursar várias matérias. E muitas vezes você não consegue se dar bem com uma matéria na universidade, você vai deixando ela de lado e vai cursando outras matérias e deixa aquela na dependência, não impede que você vá galgando os seus outros degraus, mas quando chega na conclusão da universidade, você precisa pegar aquela matéria que está ali na dependência e estudar e passar, senão você não conclui. Então o que acontece? Eu não passei da dependência na matéria chamada mãe. Eu mudei de universidade e mudei de professor. Porém, não adianta você mudar de faculdade, não adianta você mudar de professor, porque a matéria, onde for, vai continuar a mesma. Não é verdade? Não é assim? Então, a matéria continuava a mesma. O físico era diferente, que era meu marido, a universidade era diferente, que era meu lar, mas a matéria chamada autoritarismo, aquele jeitão de minha mãe, estava ali no meu marido. Então, se eu atraí aquela mãe, se eu fui buscar aquela família, justamente para o aprimoramento do meu próprio espírito. Só que a gente desconhece tudo isso antes de conhecer essa grande verdade, esse grande caminho. E aí foi o grande desastre da nossa vida. Ficamos daqui mais uns instantes, nós voltamos para o 2º capítulo. Muito obrigada.